Olá pessoas, eu sou o Kenai e novamente estou aqui e agora eu vou gravar um vídeo ensinando um pouco mais sobre o básico da Godot e um pouco mais também sobre o básico do GDScript, que é a linguagem de programação usada para programar no Godot. Vamos lá, eu vou colocar aqui para criar um novo projeto e aqui ele diz para você criar uma pasta. No meu caso, aqui ele tem já o caminho do projeto. Eu já deixei por padrão no disco C e criei essa pasta chamada Godot Project para colocar os projetos do Godot. Isso é uma coisa que dá para você buscar aqui, para você colocar na pasta que você preferir. Tem como mexer nas configurações também, para você deixar um caminho padrão diferente, mas aí vai de você. Aqui tem 3 formas de renderizar o seu projeto, o seu jogo. Eu vou fazer no Forward Plus mesmo, eu não vou fazer nada avançado aqui, mas vou usar ele. Aqui tem formas de controle de versões, isso é uma coisa que eu posso explicar mais pra frente. Git é uma coisa muito útil para quem mexe com programação, tanto se você mexe com jogos casualmente, quanto se você trabalha com isso, mas vou colocar aqui para criar e editar. E ele tá nessa tela aqui. O que tem aqui para ser feito tanto? Aqui na direita aqui temos inspetor, node, history. Depois eu explico com mais detalhes, mas o inspetor basicamente vai servir para você ver os detalhes do objeto que está selecionado. Aqui em cima tem para você rodar o seu projeto, para você rodar só essa cena. Aqui embaixo, aqui na esquerda, tem o file system. Aqui você vai conseguir pegar as coisas que estão no seu projeto. Por exemplo, ele começa com esse res que é a raiz do seu projeto. Dentro dela, por padrão, vem o icon.svg. É só realmente essa imagem do ícone do Godot. Mas você pode criar outras coisas. Então, tipo, vou criar uma pasta e nessa pasta eu quero colocar nela as sprites que eu vou ter no meu jogo. Então, você cria uma pasta sprites. Eu vou criar uma pasta para seja ligada às cenas do jogo mesmo. E assim por diante. E depois você pode simplesmente arrastar mesmo a imagem de fora do Godot para dentro delas, etc. E aqui nessa parte de cima, nós conseguimos criar um node. E no caso, como não estamos com nenhuma cena criada, o node que criamos aqui será um root node, um node raiz. Esse node raiz é a sua cena. E a partir dela terão outros nodes, que vai ser tudo que você tem na sua cena. Vai ter os elementos de interface, como uma barra de vida e habilidades. Vai ter os personagens, sejam eles jogáveis ou não. Vai ter tudo que tiver no cenário e tudo mais que compõe uma cena. Sons, iluminação, câmera. E todas essas coisas no Godot são todas nodes. Então não importa se você está criando seu personagem, ele é um node. Ou é a interface do seu jogo, ela também é um node. E bom, aqui dá para ver a estrutura de nodes que foi usada no jogo do Pong. Ignorem que os nomes estão um pouco despadronizados, mas dá para notar um pouco da estrutura de árvore da cena. Porque tem a raiz, que é esse game, e daí dentro dela nós temos o campo, tem a câmera e os objetos de jogo. Que foi como eu acabei chamando as coisas da cena que não eram cenário ou interface. Dentro desses objetos temos a raquete, a bola, e dentro dessas coisas, no caso da raquete, ela possui seus colisores, timers, emissor de som, ela tem seus nodes de sprite, e cada uma dessas coisas são um pedacinho do que compõe a raquete. Enfim, com isso explicado, eu acho que podemos voltar ao tutorial. Então, para criar uma nova cena, a gente pode criar ela baseada em qualquer um dos nodes, mas a Godot dá a sugestão da gente criar um node 2D para cenas 2D, um node 3D para cenas em 3D, ou um user interface para a interface de usuário. Então eu vou criar uma cena 2D, aqui ele está dizendo que a minha cena não está salva, e se você olhar, ele tem aqui uma marca aqui de uma tela. Isso daqui basicamente é o canvas da nossa tela aqui, que está em 2D nesse momento. Então eu vou apertar aqui um Ctrl S, eu vou colocar para salvar e eu vou salvar isso aqui como uma cena. Salvar. Ok, com isso nós temos essa main scene. Eu posso arrastar o ícone aqui. E se eu colocar aqui para rodar essa cena, ele já está com o símbolo do Godot aqui. Beleza? E isso daqui que eu fiz de arrastar esse SVG para a tela, o que eu estou fazendo? Eu estou adicionando uma sprite. E essa sprite eu estou colocando essa imagem nele. Lembra que eu
falei que tudo eram nodes, então nesse momento eu tenho um node 2D que é a cena do mundo. Dentro dela eu posso apertar esse Ctrl A que vai servir para adicionar um node filho. Quando eu coloco para adicionar um node filho, vai aparecer isso daqui, que são uma lista com um monte de nodes. Dentro dos nodes 2D, que são os nodes que são mais voltados para um jogo 2D, principalmente, tem várias coisas aqui, tipo sprite 2D animada, um audio listener 2D, que é para que o som seja ouvido de forma diferente, de acordo com as distâncias. Tem a câmera 2D, que é importante para renderizar de fato as coisas. E uma das que tem aqui é o sprite 2D. Se eu colocar para criar um sprite 2D, a princípio ele não tem nenhuma sprite de fato, ele não tem nenhuma aparência. Eu criei aqui um sprite 2D, mas ele está vazia. Só que daí, se você olhar aqui no inspetor, tem as configurações dessa sprite. Você consegue ver se ela está centralizada, você consegue fazer detalhes de animação para ela, regiões. Esse transform diz a posição que ela está na imagem, então você pode aumentar aqui a posição e ele vai ir mais para o lado ali. Ela está sendo representada por essa cruzinha aqui nesse momento, mas ela realmente não tem nenhuma imagem nesse momento. Para isso, eu teria que colocar uma textura. Então eu posso colocar aqui em textura, carregar, eu vou carregar esse ícone, e nesse momento agora ela já tem uma imagem. E novamente, se eu colocar ela aqui no cantinho e colocar para rodar essa cena, eu vou rodar e a imagem vai ficar um pouco cortada. Mas basicamente é assim que funciona. E eu posso também fazer com que vários nodes fiquem um dentro do outro, de forma com que, por exemplo, um NodePy tenha duas sprites como node filhos. Por exemplo, imagina que isso daqui é um personagem. Eu quero que tenha uma imagem para a cabeça dele e eu quero que tenha essa outra imagem separada que é para o corpo dele. Então eu posso colocar aqui para deixar esse corpo um pouquinho maior. E eu quero que esses dois sejam isso daqui. E esse daqui é um node de personagem. Agora, se eu pegar esse node de personagem e mover ele, eu já vou mover automaticamente as duas imagens ao mesmo tempo, porque as duas imagens são filhas desse objeto pai. E dessa forma eu posso ir alinhando os objetos um dentro do outro, e é isso que vai formar a cena. Mas, bom, de qualquer forma, isso tudo ainda está muito vago. Eu vou pegar essas duas imagens aqui e deixar eles aqui para perto da raiz do objeto, porque eu quero mostrar realmente como fazer alguma coisa aqui. Então eu vou pegar um outro node aqui, que vai ser um node de texto. Mas olha, eu criei aqui, ele criou esse quadradinho, e se eu olhar aqui do lado, eu consigo escrever algumas coisas, tipo teste. Eu vou aumentar um pouco o tamanho dele aqui e colocar um pouco mais no meio. Beleza. Temos esse teste aqui. Agora eu quero criar um código que afete esse texto. Então eu vou criar aqui na raiz do projeto mesmo, na raiz da tela. Eu vou colocar para colocar um script, text script. Aqui eu vou colocar o nome do script e aí ele vai finalizar com esse GD. Esse GD significa que esse arquivo é um arquivo código de GD script, que é a linguagem de programação usada no Godot. Eu vou colocar para criar. Quando ele cria, ele já cria nesse formatinho aqui, que ele vai dizer que estende o Node 2D. Isso eu vou explicar um pouco mais para frente sobre por que ele coloca isso, mas por padrão, geralmente ele vai colocar estende Node 2D, 3D ou só Node. Vou deixar no 2D mesmo. E aí ele vem com essas duas funções. E eu também vou explicar mais pra frente o que são as funções, o que são as variáveis. Mas ele já dá uma leve explicação aqui. Essa função chamada ready, que traduziria para pronto, ela é chamada quando o Node entra na cena pela primeira vez. E aqui ele chama a cada frame. Então, basicamente, quando o seu Node for ser iniciado e se estiver tudo certo com ele, ele chama o ready, ou seja, está tudo pronto, então eu vou rodar esse código. E o process, ele vai chamar a cada frame, ou seja, cada vez que
o seu computador renderizar uma nova imagem ali na tela, ele vai novamente chamar essa função. Então eu vou começar pegando aqui nesse ready e digitando um print. O print ele vai fazer com que ele seja imprimido no console ou algum texto que você colocar. Por exemplo, eu vou colocar print teste1. Vou dar um Ctrl S. Agora, esse código que está aqui no Node, ele já tem esse teste1 no pronto. Então, quando eu colocar para rodar aqui, ele apareceu aqui embaixo, teste1. E se eu fechar e rodar de novo, novamente ele vai mostrar ali teste1. E ele vai mostrar um teste1 e beleza. Ele vai parar porque é só isso que está sendo feito nesse momento. Aí, o process, se eu colocar um print nele, ele vai executar cada frame. Então vai mostrar um monte de testes ali embaixo. Ó, o número está aumentando absurdamente aqui, porque a cada frame ele está renderizando um novo teste. E aqui dá para perceber também que o código do print está um pouco para frente do que a linha onde está declarada a função aqui. E isso é chamado de indentação. E o GDScript, assim como o Python, usa isso para saber o começo e o final de cada bloco de código. E nesse caso, esse print aqui faz parte dessa função. Então se eu remover essa indentação desse print, o programa vai dar um erro, porque ele vai identificar que foi aberta uma função, mas que ela não está realizando nenhuma ação. Então se eu colocar um outro print aqui, indentado, o erro já vai desaparecer dessa parte. Normalmente a maioria do código que você vai escrever vai ficar dentro dessas funções. E uma das exceções vão ser as variáveis, que eu vou explicar um pouco melhor sobre como elas funcionam no próximo vídeo, mas nesse momento você pode pensar que elas funcionam como se você estivesse armazenando alguma informação mesmo. Por exemplo, eu quero guardar quantos pontos de vida um personagem tem. Então você pode colocar tipo, o personagem tem health igual a 20. E com isso você consegue guardar essa informação. E depois você pode consultar essa informação para mostrar ela na tela. E você também pode alterar ela conforme o jogo acontece. Então quando o personagem leva dano, ele perde vida. Quando ele sobe de nível, ele ganha vida. E é basicamente para isso que você vai usar as suas variáveis. E uma coisa interessante sobre as funções é que você não precisa usar só essas daqui que já existem. Você pode criar suas próprias funções. E como um exemplo disso, eu vou criar uma função que ao eu apertar a barra de espaço, ele vai mostrar na tela que um botão foi pressionado. E para isso, eu vou criar uma função chamada pressButton. E dentro dessa função, eu vou fazer esse print. E se eu quiser chamar essa função, que foi criada por mim, eu vou precisar chamar ela de uma forma mais manual. Em qualquer uma parte do código, eu posso colocar isso daí. Por exemplo, se eu apertar press button aqui, eu estou chamando a função que eu já criei, assim como eu poderia colocar aqui. E bom, se eu rodar aqui o código, ele deve mostrar que um botão foi pressionado, mesmo sem eu pressionar nenhum botão, porque nesse momento essa função está sendo chamada no ready, ou seja, só de eu iniciar a cena já vai mostrar esse teste1 e depois ele vai mostrar que um botão foi pressionado. E foi o que aconteceu ali. Mas até aqui eu não estou interagindo com ele e ele também não está interagindo de volta com a tela. Ele só está sendo mostrado aqui no console. Isso daqui geralmente não vai ser mostrado no jogo. Isso daqui é uma coisa que você vai estar aqui. Você tem acesso a isso enquanto você está desenvolvendo, mas que não faz sentido você mostrar isso para o jogador. Então nada dessa informação vai ser mostrada. Então eu realmente preciso interagir. E com o que o jogador vai interagir é com as coisas que estão sendo mostradas na tela. Não faz sentido eu alterar o texto aqui, sendo que o que o jogador vai ver vai ser o que está aqui. E para a gente conseguir interagir com esses elementos que vão ser mostrados aqui na tela, por exemplo, eu quero mostrar esse label, o que eu vou fazer é arrastar ele aqui para dentro do código. Por exemplo, eu quero que quando eu aperto esse botão, eu não quero simplesmente colocar um print aqui embaixo para mostrar que um botão foi pressionado. Eu quero alterar aquele texto da tela para escrever botão. Como eu posso fazer isso? Eu arrastei a variável aqui, eu posso colocar um text e daí eu coloco diretamente o texto dela. Então, por exemplo, o texto dela atualmente é esse text aqui, que ele está dizendo teste.
Se eu apertar que esse texto é igual a alguma outra coisa, por exemplo, se eu deixar esse código escrito como o botão foi pressionado e apertar para rodar, ele vai alterar aquele texto para esse texto que eu defini aqui. O ponto principal, com isso, a gente consegue alterar as coisas que estão acontecendo realmente ali na cena. Outra coisa que eu poderia fazer é fazer com que sempre que o botão for pressionado, o personagem se mova um pouquinho para o lado. Então eu posso pegar o personagem e eu posso colocar, por exemplo, esse translate. Esse translate é uma função que serve para isso. Então eu vou colocar translate. Se eu apertar Ctrl em cima de alguma função, ele me leva para a documentação e ele mostra o que exatamente que ela faz. Ele vai mover ele basicamente vai mover o personagem no offset. Então se eu voltar aqui na cena e colocar para translate, ele pediu uma posição, e essa posição é um vetor de 2, e basicamente eu estou dizendo que ele não vai para cima nem para baixo, mas ele vai 2 pontinhos para a direita. Se eu quisesse que ele fosse 2 pontinhos para a esquerda, eu colocava -2 aqui. O Kenai do futuro aqui, fazendo uma pequena interrupção para dizer que eu cometi um erro aqui. Basicamente eu estava falando que o Vector2 ele colocaria primeiro um parâmetro que vai para cima e para baixo e depois um outro que vai para direita e esquerda. E na verdade era invertido. Eu vou notar isso mais para frente no vídeo, mas eu achei bom avisar para que vocês não se confundam. A ordem dos parâmetros do Vector2 é x e y e não y e x. Então fica tipo um plano cartesiano assim, dessa forma, só que com o y indo para baixo. Quanto maior o y, mais para baixo ele vai. Então é isso. Beleza. Então quando o botão for pressionado, o texto vai ser alterado para botão pressionado e o personagem vai se mover um pouquinho para a direita. Se eu colocar para rodar, o personagem ele se moveu um pouquinho para a direita e apareceu aqui que o botão foi pressionado. Mas o ponto é que eu quero que esse personagem só se mova quando eu realmente apertar um botão. E para isso, uma das formas que eu posso fazer é vindo aqui nos projetos, eu coloco nas configurações do projeto, do Project Settings, e aqui tem esse Input Map. Esse Input Map eu posso colocar quais são as entradas que o jogador pode apertar para ele executar ações. Então eu posso colocar aqui para adicionar uma nova ação. Eu quero essa ação de Space Press. O que eu quero que essa ação seja? Eu quero que ela seja o espaço. Então eu posso vir aqui nos processos. Se eu colocar input.isActionPressed e eu coloco o Space Pressed, que é aquela ação que a gente fez, então o que ele vai fazer? Ele vai chamar essa função. Agora, essa função, então, eu não vou chamar ela mais quando o objeto se inicia. Quando ele se inicia, eu só vou chamar aquele teste1. E depois, ele em cada frame, ele vai ficar validando se a barra de espaço está pressionada. Se ela estiver pressionada, eu vou chamar esse press button. Se não, nada acontece. Ele simplesmente continua executando o código e é isso. E eu vou executar mais uma vez. O teste está normal, o negócio está normal, ele executou o teste. Se eu apertar a barra de espaço agora, é para o texto alterar aqui em cima e para esse personagem andar um pouco para a direita. E ok, ele andou para baixo. Eu me confundi um pouco a ordem de algumas coisas, mas tudo bem. Basicamente, aqui nesse Vector2 aqui, ele anda primeiro em X e depois em Y. Então, quer dizer que se eu quiser que ele vá para a direita ou para a esquerda, na verdade eu teria que alterar esse valor aqui. Então eu vou colocar 2 aqui e 0 aqui. Ok, agora sim. Uma coisa é que eu parei de pressionar, mas está mostrando como botão pressionado ainda. Tem algumas formas de resolver isso. Eu acho que a mais simples seria colocar um else aqui. O else, ele é um senão. Ou seja, se essa condição for verdadeira, ele vai executar essa funçãozinha aqui, press button. Se não, ou seja, se ela não for verdadeira, eu vou colocar para que ele também altere o texto
para voltar para teste mesmo. Com isso, sempre que a pessoa for pressionar o botão, ele vai mostrar essa mensagem e vai mover o personagem, caso contrário ele não vai fazer nada. Nesse momento está em teste, você vai apertar espaço. E essa é uma das formas que você pode fazer isso. Mas quando você está usando o input para verificar as ações, você vai notar que tem mais duas funções que podem ser validadas, que são o isActionJustPressed e o isActionJustReleased. O isActionJustPressed só vai reconhecer como verdadeiro o primeiro frame em que o botão foi apertado, e só vai reconhecer de novo quando você soltar o botão e apertar ele novamente. Já o JustReleased só vai reconhecer como verdadeiro o primeiro frame após o botão deixar de ser pressionado. Enquanto ele estiver pressionado, nada acontece, e depois que ele estiver solto, nada acontece. E por fim, tem o isActionPressed, que eu usei acima, e ele vai ser considerado como verdadeiro enquanto o botão se mantiver pressionado. E com o conhecimento da diferença dessas três funções, eu consigo fazer com que o meu código somente mova enquanto o botão estiver apertado, mas ele só troque o texto no momento em que ele pressionar ou que ele soltar o botão. Ou seja, se o espaço estiver pressionado, enquanto o espaço estiver pressionado, ele vai mover o personagem. E quando a pessoa apertar o espaço, no momento em que ele apertar, ele vai alterar o texto para botão pressionado. Ele só vai mudar de novo esse texto quando o botão deixar de ser pressionado. Então se eu colocar um print aqui, e aqui eu vou colocar uns números 2. Ó, nesse momento não tem nenhum número 1 nem nenhum número 2. E aqui está como teste. Se eu apertar o espaço, ele não vai mostrar várias vezes o número 1, mas o personagem vai continuar se movendo enquanto eu segurar. Ó, o texto foi mostrado uma vez. Quando eu soltei, ele mostrou só uma vez. Se eu apertar de novo, mostrou outra vez. Se eu soltar, mostrou outra vez. Ele só vai ser mostrado no momento em que eu aperto o botão, independente de eu estar segurando ele ou não. Mas eu acho que nesse princípio é isso. Eu vou fazer mais alguns outros vídeos mostrando um pouco mais sobre o que são as variáveis, as funções, como funcionam o if e o else, e mostrando alguns códigos um pouco mais complexos e aplicando eles. Mas eu acho que esse vídeo já deve estar ficando meio grande. E eu acho que deu para explicar um pouquinho desse básico do Godot. Então é isso. Até o próximo vídeo. Olá pessoas, eu estou aqui no final do vídeo rapidinho para dar algumas mensagens e falar algumas coisinhas. E primeiramente eu gostaria de agradecer bastante a todo mundo que viu o último vídeo e que interagiu e que deu like e comentou, porque o vídeo foi muito melhor do que eu esperava, então eu só tenho a agradecer por isso. E em segundo lugar, uma das pessoas perguntou como podia entrar em contato comigo, e eu estou com o Instagram agora, do GameDevKenai, então se quiserem sigam lá, vai estar aparecendo um arroba aqui em algum lugar. E também algumas pessoas estavam perguntando como eu fiz para fazer um sistema para salvar as configurações de jogo, e eu posso mostrar um pouco isso. Eu fiz com um config file, mas eu vou fazer um vídeo mostrando especificamente isso, e provavelmente já vai ser o próximo vídeo, ok? Então é isso. Obrigado pela sua atenção.